Ele entrou na padaria para comprar um bolo de noivado e, em vez disso, encontrou a mulher que um dia amou segurando uma garotinha que se parecia exatamente com ele. E naquele momento, a vida que ele construiu começou a desmoronar. No momento em que Ethan Winslow empurrou a porta da pequena padaria na Maple Street, todo o seu futuro, cuidadosamente desenhado, perfeitamente arranjado e estrategicamente planejado, começou a rachar de uma maneira que ele ainda não conseguia compreender. Ele tinha vindo buscar algo simples, algo quase embaraçosamente mundano para um homem de seu status, um bolo de noivado, um pedaço simbólico de açúcar e farinha para selar um acordo entre duas famílias poderosas. Mas o cheiro doce de baunilha, caramelo e massa quente o atingiu como uma memória que ele jurara ter enterrado há muito tempo. O sino acima da porta tocou, leve e inocente. Mas Ethan sentiu a tensão subir em seu peito como se o som fosse um aviso. Ele entrou, alto, impecavelmente vestido, a personificação de um ser e o milionário que nunca perdia o controle. Até a suave luz do sol de inverno refletindo em seu cabelo loiro o fazia parecer quase irreal, como um homem esculpido especificamente para o sucesso. Ele ensaiou seu pedido mentalmente, não querendo nada mais do que terminar isso rapidamente e retornar ao seu mundo onde as emoções eram desnecessárias e os resultados previsíveis eram garantidos. Mas o universo não tinha intenção de deixá-lo sair inabalado. Porque ela estava lá, atrás do balcão, em um uniforme branco de padeiro impecável, manchado com um toque de farinha perto da clavícula, estava Harper Morgan. A sua Harper. A mulher que ele um dia amou com uma certeza ingênua que parecia impossível na vida fria e estruturada que ele vivia agora. O cabelo castanho dela estava preso em um rabo de cavalo frouxo que deixava alguns fios caírem suavemente perto de suas bochechas, e seus olhos azuis, os mesmos olhos que ele costumava traçar com a ponta dos dedos, se ergueram para encontrar os dele. Por um momento, ela congelou também. Não dramaticamente, não com horror, mas com a imobilidade atordoada de alguém que acreditava que o passado tinha ido embora para sempre, apenas para encontrá-lo a 1 metro de distância, usando um casaco sob medida e um relógio que valia mais do que um pequeno apartamento. Antes que Ethan pudesse falar, antes mesmo que pudesse engolir a súbita secura em sua garganta, um movimento chamou sua atenção. Uma garotinha, não mais velha que 3 anos, aninhada no quadril de Harper. Cabelo loiro que brilhava sob as luzes da padaria. Olhos azuis brilhantes o suficiente para roubar o ar de seus pulmões. Um vestido rosa. E em sua cabeça, levemente torto, um chapéu de padeiro em miniatura que a fazia parecer ter saído de um livro de histórias. A garotinha piscou para ele com tanta curiosidade aberta que algo dentro de Ethan se contorceu bruscamente. Ela não era apenas fofa, encantadora ou inesperadamente presente. Ela era familiar, demasiado familiar. Harper moveu-se ligeiramente, apertando o abraço na criança como se preparasse para um impacto. O coração de Ethan martelava e, pela primeira vez em anos, ele se sentiu genuinamente despreparado. Seu mundo dependia de números, previsões, fusões, decisões calculadas. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para este momento. Ele abriu a boca, incerto do que pretendia dizer, incerto se conseguiria dizer alguma coisa. A padaria ao redor dele zumbia com música suave, luzes quentes e o cheiro reconfortante de doces, mas ele sentia como se o chão sob ele tivesse inclinado. A voz de Harper quebrou o silêncio primeiro, gentil, mas tensa. "Olá, Ethan." Foi tudo o que bastou para que sua compostura cuidadosamente construída começasse a desmoronar, e para que uma pergunta chocante e eletrizante se formasse no fundo de sua mente, uma que ele não ousava verbalizar, mas da qual não conseguia escapar. Por que aquela garotinha se parecia tanto com ele?
Ethan lutou para se recompor, enquanto a saudação de Harper se instalava no ar quente e perfumado de baunilha. Ele havia imaginado esse momento inúmeras vezes em noites inquietas anos atrás, quando ainda se permitia a fraqueza de imaginar o que a vida dela havia se tornado, mas nenhuma dessas imaginações chegava perto da verdade crua de vê-la agora. Ela parecia mais velha da maneira que as pessoas ficam quando viveram tempestades em vez de apenas o tempo, mas havia uma força tranquila em seus olhos que não existia antes, algo ao mesmo tempo calmante e distante. E então havia a criança, a filha dela, observando-o com fascínio aberto, agarrando o tecido do uniforme de Harper com uma mãozinha enquanto a outra brincava com a alça do chapéu de padeiro em sua cabeça. Harper esboçou um sorriso pequeno e educado, do tipo que as pessoas usam quando não têm certeza se devem correr ou fingir que está tudo bem. Ethan forçou-se a respirar, a retribuir o sorriso, a lembrar como as conversas deveriam funcionar, mas sua atenção continuava sendo puxada de volta para a menina. Ela o estudava com uma seriedade muito além de sua idade, como se estivesse tentando decidir quem ele era antes que alguém o apresentasse. Harper notou seu olhar e instintivamente moveu a garotinha ligeiramente para trás dela, não de forma protetora, mas de uma maneira que revelava que ela havia aprendido a antecipar a imprevisibilidade do mundo. "Eu não esperava ver você aqui", disse Harper calmamente, alisando o cabelo da criança. "A loja não fica exatamente na sua rota habitual." Ethan tentou responder com leveza, mas as palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. "Estou aqui para encomendar um bolo, para o meu noivado." A última palavra teve um gosto mais pesado do que deveria, e os dedos de Harper pararam por um breve instante antes que ela continuasse a arrumar o chapéu de padeiro de sua filha. Ela não o parabenizou. Ela não pediu detalhes. Ela simplesmente assentiu, sua expressão controlada, mas não fria, e ele percebeu que ela havia se tornado hábil em conter emoções que ele um dia conheceu de cor. A garotinha inclinou-se para a frente no braço de Harper, ainda olhando para ele com uma abertura desarmante. "Seus olhos são como os meus", anunciou ela com a confiança gentil que apenas uma criança pequena poderia possuir. Sua voz era suave e melódica, não carregando nenhuma suspeita ou medo, apenas pura e honesta observação. O mundo ao redor de Ethan pareceu escurecer por um momento. A respiração de Harper falhou, seus ombros endureceram. Ethan engoliu em seco, sentindo algo poderoso e desconhecido surgir em seu peito. Ele não tinha certeza se era choque ou reconhecimento, ou ambos emaranhados em algo impossível de ignorar. Harper tocou as costas da criança gentilmente, tentando redirecionar sua atenção, mas a menina continuou olhando para ele, esperando uma resposta. "Qual é o seu nome?" Ethan conseguiu dizer, sua voz instável de uma maneira que ele esperava que nenhuma delas notasse. "Lily", disse a menina com orgulho, pressionando a bochecha contra o ombro de Harper. Ethan repetiu o nome silenciosamente, gravando-o na memória com uma intensidade que o assustou. Lily. Um nome simples, bonito e suave, e agora alojado em uma parte dele que ele não sabia que ainda estava viva. Harper pigarreou. "Ela está naquela idade em que nota tudo", disse ela, evitando o olhar dele enquanto falava. "Não leve para o lado pessoal, mas como ele poderia não levar?" A semelhança era inegável. O momento era impossível de ignorar. E a maneira como Harper disse as palavras, cuidadosa, medida, quase ensaiada, dizia a ele que ela havia imaginado esse momento também, mas com muito mais pavor do que esperança. Ethan sentiu o peso de perguntas não ditas pressionando suas costelas. Ele queria perguntar quem era o pai. Queria exigir respostas que sabia não ter o direito de exigir. Queria dar um passo mais perto para ver o rosto dela com mais clareza, para ouvi-la rir,
para entender por que seu coração reagia tão violentamente a uma criança que acabara de conhecer. Mas ele se manteve imóvel, ciente de que uma palavra errada poderia destruir a frágil civilidade entre eles. Harper finalmente olhou para cima, encontrando os olhos dele com uma resolução silenciosa. "Lily é minha filha", disse ela, a voz firme, mas suave, como se estivesse se preparando para a reação dele. E embora ela não tenha lhe dado mais nenhuma informação além dessa, Ethan sentiu o chão se mover sob ele novamente. Algo estava se desenrolando ali, algo mais profundo, mais pesado e muito mais transformador do que um simples reencontro. E embora Harper claramente quisesse manter o controle do momento, Ethan soube com súbita clareza que a verdade pairando entre eles não ficaria enterrada por muito tempo. Ethan deixou a padaria naquele dia carregando nada além de perguntas, mas cada uma parecia mais pesada que a anterior. No banco de trás de seu carro, com a cidade passando borrada pelas janelas, ele se viu puxado de volta no tempo para os anos que tentara tanto esquecer. As pessoas gostam de imaginar que os ricos e ambiciosos esculpiram seus futuros de forma limpa, organizada, sem hesitação, mas a verdade era que Ethan um dia esteve em uma encruzilhada tremendo de incerteza. 3 anos antes, haviam-lhe oferecido o tipo de posição que poderia transformar um executivo promissor em um titã corporativo, um papel que exigia lealdade absoluta, foco implacável e sacrifícios que ele não deveria hesitar em fazer. A promoção veio com um aviso disfarçado de conselho. Qualquer coisa que o distraísse colocaria em risco sua ascensão. E entre essas distrações, eles queriam dizer relacionamentos, especialmente aqueles enraizados em emoção real em vez de conveniência. Naquela época, Harper era uma sonhadora com as mangas sujas de farinha e cadernos cheios de receitas meio testadas. Ela lhe mostrava esboços de doces nas margens de seus livros didáticos e falava sem parar sobre abrir sua própria padaria, um lugar cheio de luz, cor, calor e o tipo de sobremesas que faziam as pessoas se sentirem menos sozinhas. Ela era apaixonada e imaginativa, um contraste com o mundo polido e medido dele. Ele a admirava ferozmente por isso, até a invejava às vezes, mas também acreditava que o amor poderia esperar enquanto a oportunidade não. Quando o conselho da empresa o levou para Nova York para reuniões que se estendiam até o amanhecer, quando lhe disseram que seu futuro exigia linhas limpas e decisões limpas, ele escolheu o caminho que parecia lógico. Ele disse a Harper que eles precisavam de espaço. Disse a si mesmo que era temporário. Disse a todos os outros que era necessário. Ele não viu o quão profundamente isso a destruiu até que fosse tarde demais. Harper não implorou para ele ficar, nem discutiu ou chorou na noite em que terminaram as coisas. Ela simplesmente ouviu, assentiu lentamente e sussurrou que esperava que ele conseguisse tudo o que queria. Aquela graça silenciosa deveria tê-lo tranquilizado. Em vez disso, deixou-o sentindo como se tivesse abandonado algo insubstituível. Ela saiu do apartamento que compartilhavam em uma semana, deixando para trás nada além de um avental dobrado e uma receita manuscrita de brioche de canela que ainda cheirava levemente ao perfume dela. Ethan enterrou-se no trabalho até que a exaustão borrasse os dias, convencendo a si mesmo de que a ambição exigia uma pequena amputação emocional. E porque Harper não entrou em contato e ele não ousou ligar, eles se afastaram como se os anos que passaram juntos tivessem sido um sonho breve e impossível. Mas havia momentos raros e indesejados em que as memórias o perfuravam inesperadamente. Passar por uma padaria em uma esquina.
sentir o cheiro de baunilha enquanto caminhava pelo saguão de um hotel. Ouvir alguém rir com a mesma alegria sem fôlego que Harper costumava ter quando aperfeiçoava uma nova receita. Ele afastava essas memórias rapidamente, alegando que não tinha tempo para insistir no que havia acabado. Mas alguma parte dele sempre se perguntava o que a vida dela havia se tornado, e se ela havia encontrado alguém que a apoiasse da maneira que ele falhou em fazer. Agora, sentado sozinho em seu escritório com o horizonte da cidade brilhando atrás dele, Ethan sentia todos aqueles arrependimentos enterrados subindo como uma maré que ele não conseguia mais conter. Harper tinha uma filha, uma garotinha com cabelos loiros e olhos azuis. Uma garotinha cujo sorriso o atingiu com uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Ele pressionou as mãos contra o rosto, tentando firmar a respiração, mas quanto mais pensava nisso, mais as peças se alinhavam com uma precisão assustadora. O silêncio de Harper. Seu súbito desaparecimento do mundo dele. O momento que não parecia mais coincidência. A pequena sombra assustada em seus olhos quando Lily disse que eles eram parecidos. Ele se lembrou da última noite que passaram juntos antes de ele aceitar a promoção. Uma noite terna e dolorosa, porque nenhum deles admitiu que sentiam o fim se aproximando. Aquela noite continuava se repetindo em sua mente agora, em um ciclo insistente, como se o instigasse a confrontar algo do qual ele passou anos fugindo. Se Lily fosse sua filha, se ele tivesse perdido suas primeiras palavras, primeiros passos, primeiro tudo, então a vida que ele acreditava ter sob controle foi construída sobre um vazio que ele nunca soube que existia. Ele se levantou e andou pela sala enquanto a compreensão se assentava mais profunda, mais pesada. Harper criou aquela garotinha sozinha. Ela carregou o fardo de um segredo enquanto ele subia escadas corporativas e posava para capas de revistas que o elogiavam por sua disciplina e clareza. Mas se ela realmente acreditasse que ele merecia saber, ela o teria encontrado. O que significava que ela deve ter se convencido de que Ethan Winslow, o homem que ele costumava ser, não os teria escolhido mesmo se tivesse sido informado. Esse pensamento sozinho o cortou com uma brutalidade silenciosa para a qual ele não estava preparado. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan se perguntou se o maior erro de sua vida não foi o relacionamento que ele abandonou, mas a versão de si mesmo que ele permitiu que o mundo moldasse. Ele havia se tornado tudo o que seus mentores admiravam: eficiente, poderoso, emocionalmente inacessível. Mas a que custo? E agora, conforme a verdade se aproximava, ele sentia o velho mundo que passara anos construindo começar a tremer sob o peso de algo muito mais humano e infinitamente mais aterrorizante. Responsabilidade, conexão e a possibilidade de que suas escolhas tivessem deixado cicatrizes mais profundas do que ele jamais imaginou. Ele ainda não sabia como encarar Harper, não sabia que perguntas tinha o direito de fazer, ou se ela sequer permitiria que ele fizesse parte da conversa. Mas uma coisa havia se tornado dolorosamente clara. Qualquer futuro que ele pensasse ter planejado não era mais sólido. Estava mudando, remodelando-se em torno de uma revelação que ele não podia escapar nem ignorar. E em algum lugar lá fora estava uma garotinha com olhos azuis brilhantes que poderia estar ligada a ele de uma maneira que mudaria tudo. Ethan voltou à padaria 2 dias depois, embora tenha dito a si mesmo que era apenas porque precisava finalizar os detalhes do bolo de noivado. Era uma desculpa fraca, frágil o suficiente para que até sua assistente erguesse uma sobrancelha quando ele limpou sua agenda pela manhã, mas ele não conseguia se importar. Ele precisava de clareza, respostas, algo tangível para fundamentar o turbilhão de pensamentos que o consumia desde o momento em que viu os olhos azuis brilhantes de Lily.
A memória daquela vozinha dizendo que eles eram parecidos se repetiu em sua mente com persistência implacável, deixando-o inquieto à noite e desconcentrado no trabalho. Até Cassandra, sua noiva, notou sua distração e o questionou no jantar, mas Ethan evadiu suas perguntas com uma facilidade treinada que o deixou se sentindo inesperadamente vazio. Quando ele entrou na Sugar Bloom novamente, o toque familiar da campainha carregava um peso que não tinha antes. O cheiro quente e doce de assados envolveu-o rapidamente, mas, em vez de oferecer conforto, aumentou sua tensão. Harper estava trabalhando atrás do balcão, o cabelo preso em um coque arrumado desta vez, seu uniforme impecável e limpo, mas a exaustão pairava sutilmente ao redor de seus olhos. Lily estava empoleirada em um pequeno banquinho próximo, desenhando com guizes de cera brilhantes em uma folha de papel manteiga, cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Harper notou Ethan primeiro, sua postura endurecendo imperceptivelmente, embora ela tenha forçado um sorriso educado que não chegou aos olhos. "De volta?" ela perguntou gentilmente, embora houvesse um traço de cautela sob a superfície. Antes que ele pudesse responder, Lily ergueu os olhos do desenho e sorriu com inocente deleite. "Oi!" Ela gorjeou, levantando o papel para mostrar a ele um rabisco colorido que parecia um cupcake usando óculos escuros. Ethan sentiu o aperto em seu peito aliviar um pouco, surpreso com a forma instintiva com que sorriu de volta. Ele se aproximou devagar, ciente do olhar atento de Harper. "Isso é muito impressionante", disse ele suavemente, estudando o desenho de Lily. "Você é uma artista?" Ela riu, assentindo com orgulho antes de voltar a colorir com foco determinado. Harper deu um passo mais perto, como se estivesse se firmando antes de qualquer conversa que sentisse estar por vir. "Se você está aqui pelo bolo, já comecei a trabalhar no design", disse ela, sua voz controlada, profissional, mas inegavelmente tensa. Ethan assentiu, embora não fosse isso que o tivesse trazido de volta. Ele respirou fundo, procurando palavras que não destruíssem o espaço frágil entre eles. "Harper", ele começou com cuidado, "podemos conversar? Não sobre o bolo. Sobre aquele dia." Os olhos dela piscaram brevemente, traindo a tempestade por trás deles. Ela largou a espátula que segurava, limpando as mãos em uma toalha com lenta precisão. "Ethan, não acho que haja nada para discutir", disse ela, embora seu tom carecesse de convicção. "Você veio pedir um bolo. Eu te dei os detalhes. É só isso." Mas Ethan não estava disposto a aceitar isso mais. Ele olhou para Lily, que agora cantarolava para si mesma novamente, alheia à tensão crescente entre os adultos. "Ela se parece comigo", disse ele calmamente, a voz quase falhando sob o peso das palavras. Harper inspirou bruscamente, seus ombros se contraindo como se absorvesse um golpe físico. "Harper, por favor, eu preciso saber." A sala pareceu encolher ao redor deles, as luzes quentes da padaria diminuindo sob a intensidade do momento. Harper olhou para ele por um longo tempo, sua expressão variando entre medo, raiva e algo mais que ele não conseguia decifrar. Finalmente, ela soltou um suspiro lento e encostou-se no balcão, como se ficar em pé tivesse se tornado muito pesado. "A verdade é complicada", ela murmurou, mantendo a voz baixa o suficiente para que Lily não ouvisse. "E eu não quero ter essa conversa enquanto ela está bem aqui." Ethan assentiu imediatamente, entendendo mais no que ela não disse do que no que disse. Mas Harper não tinha terminado. Ela fechou os olhos brevemente, reunindo forças antes de olhar para ele com uma vulnerabilidade que o atingiu com mais força do que qualquer acusação poderia ter feito. "Você se afastou de nós antes mesmo de saber que havia um nós.
Eu nunca quis sobrecarregá-lo com algo que você nunca pediu, ela sussurrou. Eu não tinha motivos para acreditar que você ficaria, mesmo se eu te contasse. Ethan sentiu as palavras afundarem nele com uma dor lenta e esmagadora. Ele abriu a boca para responder, mas Harper balançou a cabeça, silenciando-o gentilmente. Vou te contar tudo, ela prometeu baixinho, mas não agora, não na frente dela. Me dê um pouco de tempo. Ele assentiu novamente, embora esperar parecesse quase insuportável. Ainda assim, ele entendia a gravidade do que ela estava oferecendo, a verdade que ele passara dias temendo e desejando na mesma medida. Enquanto ele se preparava para sair, Lily correu até ele, estendendo outro desenho, este um boneco de palito com cabelo loiro e grandes círculos azuis como olhos. Este é você, declarou ela com orgulho, e algo dentro de Ethan rachou completamente. Quando ele saiu, a luz do sol parecia mais dura, o ar mais frio e o peso da realidade mais pesado do que nunca. Ele tinha vindo buscar um bolo, mas tudo em sua vida estava começando a se desfazer, fio por fio delicado, puxado pelo sorriso inocente de uma criança que ainda não conhecia o caos que havia despertado. Ethan mal dormiu nos dias que se seguiram, deitado acordado no escuro, com as luzes da cidade tremeluzindo em seu teto como pensamentos inquietos que se recusavam a diminuir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lily, redondo, brilhante, angelical, e a cada vez a semelhança o atingia com uma força que parecia quase cruel. Ele repassava seu passado com Harper repetidamente, procurando momentos que poderia ter ignorado, sinais que deveria ter notado, palavras que ela poderia ter tentado dizer. Mas a verdade era dolorosamente simples. Ele não estava ouvindo naquela época, consumido demais pela ambição para imaginar que a vida poderia se desenrolar de maneiras não descritas em seu plano de 5 anos. Agora, essa negligência ecoava de volta para ele na forma de uma garotinha que poderia ser sua filha. Sua confusão se aprofundou em algo mais pesado, uma mistura de culpa, medo e um desejo feroz que ele não esperava. Ele queria respostas, sim, mas mais do que isso, queria entender o que havia acontecido com a mulher que um dia amou e que fardos ela havia carregado sozinha. Sua noiva, Cassandra, notou sua distância quase imediatamente. Em um baile de gala beneficente, ela o cutucou bruscamente quando ele não respondeu a uma pergunta da esposa de um senador, seu sorriso frágil enquanto sussurrava que ele precisava se recompor. Mais tarde naquela noite, ela perguntou se ele estava tendo dúvidas sobre o casamento, mas ele a dispensou com um charme prático que soou vazio até para seus próprios ouvidos. Ao lado de Cassandra, cercado por taças de champanhe douradas e risadas encenadas, Ethan se sentia como se estivesse vivendo dentro de uma redoma de vidro, bem iluminada, admirada e completamente sufocante. A pequena padaria de Harper, com sua música suave e calor imperfeito, de repente parecia mais real do que qualquer coisa em seu mundo polido. Na quarta manhã, incapaz de suportar mais uma hora de especulação, Ethan dirigiu de volta para a Sugar Bloom. A loja ainda não havia aberto, mas Harper estava lá dentro preparando a massa em um balcão de aço inoxidável polvilhado de farinha. Ela parecia cansada, o cabelo levemente solto, a postura tensa. Lily estava na sala dos fundos, brincando com copos medidores como se fossem instrumentos musicais. Quando Harper notou Ethan na porta, seus olhos se arregalaram de surpresa, depois suavizaram com resignação. Ela o deixou entrar sem dizer uma palavra e trancou a porta atrás dele, criando um casulo frágil de privacidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um esperando que o outro começasse. Harper limpou as mãos em uma toalha coberta de farinha antes de encontrar o olhar dele com determinação silenciosa. "Você quer a verdade", disse ela, a voz mais firme do que ele esperava.
e você merece ouvi-la. Mas você precisa saber que não é tão simples quanto pode pensar. Ethan sentiu seu pulso acelerar. Apenas me diga, Harper. Eu aguento. Ela balançou a cabeça ligeiramente. Aguentar não é o problema. Aceitar as consequências é. Ela foi até o balcão, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Seus olhos piscaram brevemente em direção à sala dos fundos, onde Lily cantarolava para si mesma, alheia a como sua existência estava remodelando tudo. Quando você foi embora, Harper começou lentamente. Eu disse a mim mesma que era a coisa certa. Você tinha sonhos que não incluíam padarias de cidade pequena ou o tipo de vida bagunçada que a maioria das pessoas tem. Eu sabia que você estava escolhendo um futuro que exigia cada parte de você, e eu não queria ser a razão de sua hesitação. Mas algumas semanas depois que você se foi, comecei a me sentir mal. Achei que fosse estresse ou o luto de perder alguém de quem eu gostava, mas não passava. Ela fez uma pausa, a respiração falhando um pouco. Então descobri que estava grávida. O coração de Ethan deu um solavanco. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras se embolaram em sua garganta. Harper continuou antes que ele pudesse se recompor. Eu não estava pronta, eu estava apavorada e eu estava sozinha, mas mesmo assim não liguei para você. Não porque eu quisesse escondê-la de você, mas porque eu sabia no que sua vida havia se tornado. Eu vi você mudar durante aqueles últimos meses juntos. Seu foco se estreitando, suas prioridades mudando, seu mundo se enchendo de pessoas que esperavam que você se tornasse alguém maior, mais afiado, mais implacável. Eu me convenci de que você não iria querer isso, que você não iria querer ela. Os olhos dela brilharam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. E eu não ia implorar por um lugar em uma vida que você já tinha escolhido sem mim. Ethan deu um passo à frente tentando firmar a voz. Harper, eu deveria saber. Eu deveria estar lá. Você não deveria ter que passar por isso sozinha. Ela desviou o olhar, a dor endurecendo suas feições. Aí é que está, Ethan. Eu não achei que você quisesse estar lá. Eu pensei que contar a você o forçaria a uma vida que você não queria, e eu não podia ser a pessoa que te prendesse. Então fiquei em silêncio. Construí uma vida em torno dela. E disse a mim mesma que tomei a decisão certa. Uma pausa longa e pesada se instalou entre eles. Ethan sentiu a verdade atingi-lo com uma força aguda e irreversível. Harper não estava escondendo Lily por despeito. Ela estava se protegendo, protegendo a filha e talvez até protegendo-o de uma versão da paternidade que ele poderia ter ressentido. Mas o destino os jogou de volta na vida um do outro de qualquer maneira, destruindo todas as suposições que haviam feito para sobreviver aos últimos 3 anos. Ethan finalmente encontrou sua voz, baixa e crua. Eu quero estar na vida dela, Harper. Não me importa o quão complicado seja. Não me importa quanto custe. Eu quero conhecê-la. Eu quero conhecer você de novo. Eu quero consertar o que quebrei. A expressão de Harper vacilou, dividida entre esperança e medo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para a sala dos fundos, onde Lily começou a cantar uma canção de ninar desafinada, felizmente alheia a como sua vozinha havia mudado a trajetória de tudo. Você pode tentar, sussurrou Harper por fim, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o balcão. Mas nada será o mesmo novamente. E pela primeira vez, Ethan não recuou do peso dessa verdade. Ele a acolheu. Ethan deixou a padaria naquela manhã com a verdade queimando em seu peito como um fogo que ele não conseguia apagar. As palavras de Harper haviam se enraizado tão profundamente nele que o caminho de volta para sua cobertura parecia surreal, como se ele estivesse navegando em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Em um mundo, ele ainda era o CEO, disciplinado se preparando para um noivado que prometia alianças estratégicas e perfeição polida.
No outro, ele acabara de descobrir que uma garotinha com olhos azuis e bochechas sujas de farinha poderia ser o pedaço de sua vida que ele, sem saber, estava perdendo. O contraste entre esses mundos tornou-se impossível de ignorar quando ele chegou ao saguão de seu prédio, onde pisos de mármore elegantes e música clássica fraca de repente pareciam frios, estéreis e profundamente desconectados do calor que ele acabara de deixar para trás. Cassandra estava esperando por ele lá em cima, pronta para discutir detalhes do casamento com uma pasta cheia de amostras de tecidos, mapas de assentos e parcerias disfarçadas de convites. Ela o cumprimentou com um beijo na bochecha e um comentário sobre como ele estava atrasado, mas Ethan mal a ouviu. Enquanto ela falava, descrevendo como a união deles beneficiaria ambas as famílias e como a cobertura da imprensa seria impecável se lidassem com isso corretamente, ele a observava com uma clareza estranha e crescente. Cassandra era bonita, composta, brilhante da maneira que as pessoas ambiciosas são, quando suas vidas são construídas como equações. Mas ela nunca olhou para ele da maneira que Harper olhou um dia. Nunca com suavidade, nunca com admiração, nunca com nada, exceto expectativa estratégica. Ele se sentiu subitamente sufocado pelo espaço imaculado ao redor deles e pelo peso de um futuro que parecia menos uma vida e mais uma prescrição. Quando Cassandra finalmente parou o tempo suficiente para notar seu silêncio, ela franziu a testa, fechando a pasta com um estalo seco. "Você está distraído de novo", disse ela irritada, cruzando os braços. "Esta é a terceira vez esta semana. Você está tendo dúvidas, Ethan?" O tom dela era cortante, não ferido, mais irritado do que preocupado, como se a hesitação dele fosse um inconveniente e não uma questão de emoção. Ethan passou a mão pelo maxilar, sentindo a tensão irradiar através dele. "Não são dúvidas", respondeu ele, embora percebesse enquanto falava que isso não era inteiramente verdade. "Há coisas acontecendo que preciso resolver." Cassandra ergueu uma sobrancelha. "Coisas? Que tipo de coisas?" Ele hesitou, sabendo que ela esperava explicações concretas, mas a verdade era delicada demais e nova demais para ser exposta diante de alguém que via relacionamentos como transações. "Coisas pessoais", disse ele calmamente. A expressão de Cassandra mudou imediatamente para aborrecimento. Ela deu um passo à frente, os saltos clicando bruscamente contra o chão. "Ethan, não temos espaço para crises pessoais agora. A fusão depende deste casamento. Você entende quantas pessoas contam conosco?" Algo dentro dele estalou. Ele olhou para Cassandra, não para a mulher com quem deveria se casar, mas para a versão de si mesmo que teria que se tornar para ficar com ela. Uma versão que exigia dormência, obediência e um coração mantido longe de qualquer coisa imprevisível ou real. Ele não podia mais fazer isso. Não depois de ver Harper. Não depois de saber sobre Lily. Não depois de perceber que seu futuro já havia mudado sem sua permissão, puxando-o para uma vida que ele havia abandonado antes mesmo de começar. Ele respirou fundo e encontrou o olhar de Cassandra sem vacilar. "O casamento não vai acontecer", disse ele, e a simplicidade da declaração surpreendeu até a ele. Cassandra olhou para ele por vários segundos, sua expressão ilegível, até que uma risada aguda escapou de seus lábios. "Você está brincando", disse ela, recuando, como se ele tivesse lhe contado algo absurdo. Mas Ethan não vacilou. "Eu não estou." O ar na sala ficou tenso, espesso com descrença e raiva. O riso de Cassandra morreu, substituído por uma fúria fria que afiou cada linha de seu rosto. "É por causa de outra mulher?" ela exigiu. "Porque se você acha que pode jogar tudo fora por alguém insignificante..." "Ela não é insignificante", Ethan interrompeu,
sua voz firme. Isso chocou Cassandra o suficiente para que ela parasse de falar. Ele engoliu em seco, escolhendo suas palavras com cuidado. O nome dela é Harper. E ela tem uma filha. Uma garotinha que pode ser minha. Os olhos de Cassandra se arregalaram e pela primeira vez ele viu um espanto genuíno romper sua postura controlada. Você tem uma filha, sussurrou ela, como se a própria ideia a escandalizasse mais do que o fim do casamento. Ethan balançou a cabeça. Eu não sei isso ainda, mas pretendo descobrir, e pretendo fazer parte da vida dela, se ela for. Cassandra recuou lentamente, a respiração instável de indignação. Você está jogando fora tudo o que construímos por uma criança que você nem sabia que existia? Por uma mulher que te deixou? Ethan exalou, sentindo a verdade se assentar confortavelmente, solidamente dentro dele. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Cassandra olhou para ele como se não o reconhecesse mais. Então, sem dizer mais nada, ela pegou sua pasta e saiu, os saltos estalando como pequenas explosões a cada passo. Quando a porta bateu atrás dela, Ethan sentiu uma onda de alívio inesperado cair sobre ele. Por anos, ele se moveu pela vida como uma máquina projetada para o sucesso, mas naquele momento, ele finalmente se sentiu humano novamente, falível, assustado, esperançoso. Mais tarde naquela noite, enquanto estava na janela com vista para a cidade que antes o definia, ele percebeu que o futuro que queria não era construído em salas de reuniões ou salões de baile. Estava esperando em uma pequena padaria na Maple Street, onde uma garotinha de olhos azuis desenhava cupcakes com giz de cera e uma mulher que ele um dia perdeu ainda carregava pedaços de seu coração que ela nunca pediu. E pela primeira vez em anos, Ethan não tinha medo do que viria a seguir. Ele estava pronto para isso. Ethan começou a aparecer na Sugar Bloom com uma consistência que surpreendia até a ele, embora tentasse não tornar isso óbvio, espaçando suas visitas no início. No entanto, não importava o quanto ele tentasse disfarçar suas intenções, Harper sempre parecia sentir quando ele entrava na padaria. Suas costas se endireitavam, suas mãos paravam por uma fração de segundo, e seus olhos suavizavam de uma maneira que sugeria resignação misturada com algo muito mais complicado. Lily, por outro lado, reagia a ele com entusiasmo sem esforço. Ela gritava o nome dele, às vezes pronunciando-o mal em uma melodia de 2 sílabas, e corria para ele com seus bracinhos estendidos, deixando impressões digitais farinhentas em seus ternos caros que ele usava depois como medalhas de honra, em vez de inconveniências. Toda vez que ela o alcançava, algo dentro de Ethan se agitava com uma ternura feroz que ele não conseguia explicar totalmente, embora soubesse que não devia pressionar Harper por respostas que ela não estava pronta para dar. À medida que os dias se transformavam em semanas, Ethan se viu ajudando em pequenas tarefas na padaria, movendo sacos de farinha, consertando uma luz piscando, reabastecendo potes de açúcar, embora soubesse que Harper podia fazer tudo isso sozinha. Ainda assim, ela o deixava ajudar sem protestar, e essa pequena permissão parecia monumental. Nas horas tranquilas antes de fechar, ele demorava, sentado em um banquinho de madeira, enquanto Harper decorava doces com movimentos firmes e praticados. Lily muitas vezes sentava no colo dele, cansada do dia, a cabeça descansando no peito dele, enquanto oscilava entre a vigília e os sonhos. Ethan nunca imaginou que uma criança pudesse adormecer tão facilmente contra ele, confiando nele completamente sem exigir qualquer prova de quem ele era. Na primeira vez que ela fez isso, ele mal se moveu por quase 1 hora, com medo de perturbar a frágil sensação de pertencimento que aquecia seu coração. Quanto mais tempo passava com elas, mais vividamente ele percebia quanta vida havia perdido. Lily tinha uma veia teimosa, uma travessura brincalhona
e uma risada tão brilhante que parecia reabastecer a sala com a luz do sol cada vez que a soltava. Harper possuía a mesma resiliência gentil de que ele se lembrava, mas agora era temperada pela maturidade e uma força que vinha de navegar pelas dificuldades sozinha. Seus sonhos não haviam desaparecido. Em vez disso, ela os havia moldado em torno de circunstâncias que teriam quebrado muitos outros. Vê-la trabalhar, farinha nas mãos, concentração gravada na testa, lábios curvados em satisfação silenciosa sempre que aperfeiçoava um design, puxava Ethan para um mundo que parecia mais quente e mais real do que qualquer coisa que ele já havia construído nas torres corporativas de seu sucesso. No entanto, sob a doçura dessas novas rotinas, a dúvida pairava entre eles como uma sombra que nenhum dos dois queria reconhecer. Harper ainda mantinha a guarda alta, não duramente, mas com a restrição cuidadosa de alguém que fora forçado a reconstruir a confiança, uma peça cautelosa de cada vez. Às vezes, quando ela o pegava observando Lily com admiração mal contida, ela desviava o olhar rapidamente, como se estivesse se protegendo da esperança que temia que pudesse traí-la novamente. Ethan entendia a cautela dela, até a respeitava, mas seu desejo de provar a si mesmo crescia mais forte a cada dia que passava. Uma noite, uma tempestade chegou inesperadamente, encharcando as ruas e fazendo as janelas chocalharem com rajadas de vento. O horário de fechamento da padaria já havia passado, mas Harper não havia pedido para ele sair, e Lily havia adormecido cedo, enrolada em cima de uma pilha de aventais na sala dos fundos. Harper estava lavando a louça, seus movimentos mais lentos do que o normal, e Ethan sentiu algo pesado na mente dela. Ele se aproximou suavemente, encostando-se no balcão ao lado dela. "Você está quieta hoje", disse ele, não em tom de acusação, mas com preocupação honesta. Harper manteve os olhos na água com sabão por um momento antes de responder. "Estou tentando descobrir o que vem a seguir", ela murmurou. "Para Lily, para mim, para você." A voz dela tremeu um pouco e Ethan sentiu vontade de pegar a mão dela, embora tenha se contido. Ela largou um prato, enxaguou-o com cuidado e secou as mãos antes de finalmente encará-lo. "Eu nunca planejei nada disso", ela admitiu. "Construí uma vida ao redor de Lily que fazia sentido, mesmo que não fosse fácil. E agora você está aqui. E você é diferente do homem que costumava ser, e eu não sei o que isso significa." Ethan inspirou lentamente, escolhendo suas palavras com o tipo de precisão que geralmente reservava para negociações multimilionárias. "Significa que estou tentando", disse ele calmamente. "Não para consertar tudo em um dia, não para desfazer o passado, apenas para estar aqui, para te mostrar que não vou embora de novo." Os olhos de Harper procuraram os dele, e pela primeira vez desde o reencontro, ela não desviou o olhar imediatamente. A vulnerabilidade que tremeluziu em seu rosto era tão crua, tão honesta, que Ethan se sentiu humilde pela confiança que ela estava deixando vir à tona, mesmo de forma tão frágil. "Lily adora você", ela sussurrou. "Ela não entende quem você pode ser ainda, mas sente algo. Crianças são perceptivas." Ethan engoliu em seco, comovido e aterrorizado com o que as palavras dela implicavam. Harper deu um passo um pouco mais perto, baixando a voz ainda mais. "Se você vai estar na vida dela, Ethan, tem que ser consistente. Você não pode desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. Você não pode fazer promessas que não vai cumprir. Ela nunca soube como é perder alguém em quem confia. Eu não vou deixar que ela aprenda isso com você." Ele não vacilou. Em vez disso, assentiu com uma convicção que vinha de um lugar mais profundo do que a lógica ou o orgulho. "Eu não vou embora", disse ele,
cada palavra dita com certeza firme. Cometi erros antes, mas não sou mais aquele homem. Não quero uma vida baseada em acordos e expectativas. Quero algo real. Quero a chance de conhecê-la e de reconquistar qualquer lugar que perdi na sua vida. Os olhos de Harper suavizaram, brilhando com emoções que ela lutava para conter. Por um momento, pareceu que ela poderia alcançá-lo, mas então Lily se mexeu na sala dos fundos, soltando um gemido suave. Harper virou-se instintivamente, o instinto materno guiando-a antes que o pensamento pudesse intervir. Ethan a observou ajoelhar-se ao lado da garotinha, escovando o cabelo dela suavemente e sussurrando palavras tranquilizadoras até que ela se acalmasse novamente. A visão cortou quaisquer dúvidas que restavam nele. Era ali que ele queria estar, onde deveria estar o tempo todo. A tempestade lá fora se intensificou, mas dentro da padaria, ele sentiu uma sensação incomum de calma, como se algo há muito fragmentado estivesse finalmente começando a se recompor. E quando Harper voltou para ficar ao lado dele, sua expressão não mais protegida, mas cautelosamente esperançosa, Ethan soube que estava pronto para lutar por um futuro que um dia acreditou não merecer. Um futuro com elas. Ethan chegou a Sugar Bloom mais cedo naquela noite, muito depois que a tempestade de chuva havia passado e as ruas brilhavam com reflexos das luzes quentes das lojas. Ele disse a si mesmo que tinha vindo para ajudar Harper a fechar, mas a verdade era que a antecipação o puxava desde o amanhecer, instigando-o com um senso de propósito que ele não sentia há anos. Quando ele entrou, a padaria estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave da geladeira e o leve farfalhar de Lily rindo atrás do balcão enquanto tentava empilhar forminhas de cupcake em uma torre. Harper ergueu os olhos de limpar uma mesa e o cumprimentou com um sorriso que não era mais protegido, embora ainda tingido de cautela. Algo em sua expressão, no entanto, sugeria que ela havia feito as pazes com a ideia de ele estar presente, pelo menos por este momento. Eles trabalharam juntos em um ritmo fácil, varrendo o chão, organizando expositores e lavando as últimas tigelas. Ethan se pegava olhando para Harper de vez em quando, observando a maneira como ela se movia pelo espaço com posse tranquila e um tipo de graça nascida não da elegância, mas da resiliência. Lily eventualmente se cansou e cambaleou até ele, levantando os braços em um pedido silencioso. Sem hesitação, ele a pegou no colo, sentindo as mãozinhas dela se enrolarem no tecido de sua camisa enquanto ela descansava a cabeça em seu ombro. Harper assistiu a cena se desenrolar com uma suavidade que fez o coração de Ethan apertar, porque não era a tristeza distante que ele às vezes via no rosto dela. Era um brilho pequeno, mas inconfundível, de esperança. Quando a última luz foi apagada na vitrine da frente e Lily foi colocada em um cobertor com seu urso de pelúcia, Harper gesticulou para que Ethan a seguisse até o quintal da padaria. Ele não tinha notado antes, escondido atrás de um portão de madeira, mas no momento em que pisou fora, sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Luzes de corda penduradas no pátio estreito lançavam um brilho quente nas paredes de tijolos e caixotes de madeira reaproveitados como plantadores. Um leve cheiro de ervas se misturava com a doçura persistente de açúcar assado vindo de dentro. Harper cruzou os braços, não por defesa, mas por relutância em expor a vulnerabilidade que carregava para essa conversa. Estive pensando no que você disse. Ela começou calmamente, a voz firme mas frágil. Sobre estar aqui, sobre querer conhecer a Lily, sobre querer consertar as coisas entre nós. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você mudou, Ethan, e eu vejo isso agora. Mas a mudança não apaga o passado e não garante o futuro. Eu preciso saber que você entende o quão grande isso é, não apenas para você, mas para ela. E para mim, Ethan deu um passo à frente, a voz baixa, mas inabalável. Harper, eu entendo que falhei com você antes. Fiz escolhas que te machucaram.
Escolhas que me afastaram da vida pela qual eu deveria ter lutado. Não posso apagar nada disso. Mas posso escolher diferente agora. Posso escolher vocês duas, não por culpa ou obrigação, mas porque quero uma vida que seja real. Quero ser alguém com quem Lily possa contar. Quero reconquistar sua confiança, não através de promessas, mas através de ações. Os olhos de Harper brilhavam de emoção, embora ela não desviasse o olhar. E quanto à sua antiga vida? Ela perguntou. Sua empresa, suas responsabilidades, o mundo em que você costumava acreditar. Ethan balançou a cabeça lentamente. Essas coisas não significam o que costumavam significar. Elas parecem vazias, sem algo genuíno para ancorá-las. Não estou abandonando minha carreira, mas ela não é mais a coisa que escolho acima de tudo. Eu vivi assim, e isso quase me custou minha alma. Cansei de viver como um fantasma em uma torre de vidro. Ela o estudou por um longo momento, procurando as rachaduras, as notas falsas, os sinais de uma transformação temporária. Mas, em vez disso, encontrou sinceridade, um calor constante e um homem que parecia profundamente humilde pela segunda chance que o destino inesperadamente colocou à sua frente. Ela enfiou a mão no bolso do avental, tirando uma folha de papel dobrada coberta de notas manuscritas e esboços de padaria. Ethan reconheceu a letra dela imediatamente, as mesmas voltas e floreios que costumava admirar quando ela rabiscava receitas em guardanapos no antigo apartamento deles. Comecei a planejar uma padaria maior anos atrás, ela admitiu suavemente. Não porque achasse que aconteceria tão cedo, mas porque imaginar isso tornava os dias difíceis mais fáceis. Ela desdobrou o papel, alisando os vincos com a ponta dos dedos. Nunca mostrei isso a ninguém. Parecia muito pessoal, muito frágil. Mas se realmente vamos tentar isso, então você deve ver. Ethan aceitou o papel com reverência, como se ela tivesse lhe entregado um pedaço de seu coração. Ele estudou os esboços. Janelas amplas, fileiras de vitrines, um pequeno canto de brincar para crianças e notas sobre sabores sazonais escritas nas margens. Seu peito apertou com uma emoção que ele não se preocupou em esconder. É lindo, ele sussurrou, e eu quero ajudar você a construí-lo. Não para assumir o controle, não para comandar, apenas para lhe dar o apoio que você merecia o tempo todo. A respiração de Harper estremeceu e, por um momento, ela pareceu que iria desabar, mas em vez disso deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Então vamos devagar, ela murmurou. Pelo bem da Lily, pelo meu, pelo seu. Vamos ver onde isso vai dar sem pressa ou forçar nada. Ethan assentiu, dominado pelo alívio. Devagar é perfeito, disse ele, a voz grossa de emoção. Então, para sua surpresa, Harper se inclinou e pressionou suavemente a testa contra o peito dele. Não foi um beijo nem uma declaração, mas a aceitação mais silenciosa e profunda que ele poderia ter desejado. Ele envolveu os braços ao redor dela lentamente, com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil e insubstituível. Naquele momento, cercado pelo brilho das luzes de corda e pelo som fraco de Lily se mexendo lá dentro, Ethan percebeu que tudo o que um dia pensou que o definia, sucesso, riqueza, reputação, parecia insignificante em comparação com a simples verdade florescendo entre eles. Isso bem aqui era um começo. Quando Harper finalmente levantou a cabeça, seus olhos brilhavam com uma suavidade que ele não via há anos. Bem-vindo à casa, Ethan, ela sussurrou, ecoando as palavras que não ousara dizer em voz alta antes. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente sentiu que estava.